Mais participação, melhor saúde, o percurso de uma iniciativa cidadã. Esta aula vai ser apresentada por Sofia Crisóstomo e Margarida Santos, da iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde. Resumo da aula. As experiências de participação pública na tomada de decisões no domínio da saúde, nomeadamente na Europa, Espanha, França, Itália ou Reino Unido, mas também noutros países do Sul, como o Brasil, contrastam com a ausência deste tema na agenda política, institucional e mediática em Portugal. A iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde foi posta em prática para dar resposta a esta ausência. Assim, procurou promover o envolvimento das pessoas com doença e dos seus representantes na tomada de decisão em saúde. A abordagem participativa e de investigação-ação adotada nesta iniciativa colaborativa mostrou-se fundamental para o sucesso da Carta para a Participação Pública em Saúde, que estabelece os princípios, objetivos, orientações e oportunidades para o envolvimento do público na tomada de decisões no domínio da saúde em Portugal. Por outro lado, a evidência produzida relativamente às visões, atitudes e experiências sobre a participação pública na saúde em Portugal, assim como as prioridades identificadas para promover a participação neste contexto, aliadas ao trabalho de ativismo desenvolvido junto dos vários atores da saúde, têm contribuído para sensibilizar e promover a participação pública em saúde em Portugal, tanto a nível político como institucional. Nesta aula, discutimos a estratégia e o percurso do Mais Participação, Melhor Saúde em face das ideias e contexto em presença. A ideia da iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde partiu do chavão que ficou conhecido nos anos 1980, Nada para nós sem nós. Esta foi a inspiração do movimento VIH-Sida, mas também do movimento de pessoas com deficiência. Para trabalharmos esta ideia, partimos da participação enquanto direito e eixo estratégico na saúde. Já em 1978, a participação era consagrada na Declaração de Alma-Ata enquanto direito e dever de participar individual e coletivamente, tanto no planeamento como na implementação dos cuidados de saúde, ou seja, na organização do sistema de saúde. Este conceito foi versado na Constituição da República Portuguesa, inicialmente aprovada em 1976 e depois alterada em 1982, para dizer que o Serviço Nacional de Saúde português deveria ter também uma gestão descentralizada e participada. Mais tarde, o Plano Nacional de Saúde português enquadra a participação como um eixo estratégico para a produção de melhores resultados em saúde. O plano prevê o envolvimento e a participação nas decisões individuais relativas à prestação de cuidados de saúde a cada um e cada uma, mas também a participação na definição da política de saúde e, igualmente, a nível das instituições, tanto do Ministério da Saúde como do Serviço Nacional de Saúde. O plano prevê ainda a promoção da participação ativa através das organizações representativas dos interesses dos cidadãos, quer utentes dos serviços de saúde, quer pessoas que vivem com doença. No entanto, apesar de existir este contexto formal, na prática, a participação nunca se concretizou verdadeiramente na saúde em Portugal. E, portanto, foi com este contexto em mente que um grupo de associações aderiu a uma ideia inicialmente promovida pelo GAT, o Grupo de Ativistas em Tratamento, mas que rapidamente se constituiu como um coletivo de trabalho que pretendeu colocar a participação na agenda política, institucional e mediática
A esta iniciativa juntaram-se também desde o início 2 investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que trouxeram para o espaço de reflexão do Mais Participação, Melhor Saúde, boas práticas, evidência empírica, mas também um questionamento das práticas das próprias associações relativamente à participação dentro e fora das mesmas. Em 2015, este grupo começou a trabalhar para promover a institucionalização da participação dos cidadãos com e sem doença e das organizações representativas nos processos de tomada de decisão coletiva em saúde. Para alcançar este objetivo, foram delineadas 4 linhas de ação. Em primeiro lugar, foi considerado importante conhecer as visões, atitudes e experiências relativamente à participação pública por parte das organizações que representam as pessoas em contexto de saúde, organizações de pessoas que vivem com doença, mas também organizações de utentes dos serviços de saúde e outras, e também dos seus membros. E para o efeito, foi elaborado um inquérito com possibilidade de resposta online e em papel. Em segundo lugar, o grupo de trabalho desenvolveu uma proposta de enquadramento para a participação no âmbito dos processos de decisão política e institucional em saúde, a que chamou Carta para a Participação Pública em Saúde. Em terceiro lugar, foi implementada uma estratégia de advocacy para colocar a participação pública na agenda política. E em quarto lugar, para capacitar os cidadãos e os representantes das suas organizações para participarem de uma forma mais efetiva a nível político, uma vez criadas as oportunidades para o efeito, foi delineado e implementado um programa de capacitação. Os resultados do inquérito realizado mostram que das 78 organizações que responderam ao inquérito, quase 3/4 já tinham tido algum tipo de participação pública ao nível da política de saúde, sobretudo no âmbito de iniciativas legislativas ou do Programa Nacional relativo à própria doença. Menos envolvimento verifica-se no âmbito do Plano Nacional de Saúde, um documento global ou de assuntos mais específicos, como a comparticipação de medicamentos ou as normas de orientação clínica. O menor envolvimento verificou-se ao nível da gestão dos hospitais e dos centros de saúde, algo que recordamos a Declaração de Alma-Ata propôs em 1978. No entanto, vemos que das 57 organizações que referem a algum tipo de envolvimento, a maioria participou por sua iniciativa própria. Apenas cerca de metade referem alguma vez ter sido envolvidas pelo Ministério da Saúde ou por representante do Serviço Nacional de Saúde. Já a iniciativa de envolvimento por parte dos deputados à Assembleia da República ou da própria Comissão Parlamentar de Saúde foi referida por menos de 10% das organizações, o que remete para a necessidade de um papel mais ativo por parte da Assembleia da República na promoção do envolvimento da sociedade civil nas questões relacionadas com a saúde. Já os 618 cidadãos e cidadãs que responderam ao inquérito, quando questionados sobre o envolvimento na decisão no âmbito da política de saúde, referem em mais de 95% dos casos os profissionais de saúde, as associações de doentes e o Ministério da Saúde, que se assume assim como uma tríade da decisão no âmbito da política de saúde. Como a minha colega Sofia já referiu, o Mais Participação Melhor Saúde elaborou a Carta para a Participação Pública em Saúde. Esta conta hoje com a subscrição de mais de 100 organizações da sociedade civil,
ligadas à saúde, mas não só, também com um papel relevante na área da participação pública. Conta também com o alto patrocínio do Presidente da República, o que nos deu uma enorme visibilidade e uma relevância pública e política. Ela constitui em si mesmo um conjunto de princípios, objetivos, prioridades, formas de participação e linhas orientadoras de como dinamizar processos participativos, ou seja, é um bom guião para quem quiser promover processos de participação em saúde. Conta também com exemplos de boas práticas internacionais, também para servirem de referência a quem quiser utilizar a Carta para a Participação Pública para promover processos participativos, e foi também nesse sentido que publicámos uma versão em inglês para também disponibilizar este conjunto de princípios e objetivos e prioridades para organizações que não estejam em Portugal, mas que se queiram também dedicar à participação pública em saúde. Para além da Carta para a Participação Pública em Saúde, o grupo de trabalho do Mais Participação Melhor Saúde dedicou-se também a eleger as principais prioridades da participação pública em saúde em Portugal. Houve alguns momentos de encontro deste grupo de trabalho que procurou precisamente chegar a um conjunto de prioridades, neste caso 10 prioridades, que pudessem assim elencar aquilo que seria mais relevante implementar no curto e médio prazo no âmbito da participação pública em saúde. E como poderão constatar pelo slide apresentado, logo a primeira prioridade foi precisamente a necessidade de elaboração de uma carta para a participação pública em saúde, o que basicamente legitimou o trabalho que este grupo de trabalho do Mais Participação Melhor Saúde estava a levar a cabo ao elaborar precisamente esta carta. Igualmente, foi também relevante a institucionalização da participação no Plano Nacional de Saúde e outras áreas de decisão em saúde. Ou seja, foi também importante para as associações identificarem como uma prioridade o envolvimento das associações, dos cidadãos, das pessoas que vivem com doença, na elaboração dos planos que orientam a política de saúde em Portugal. E outras, como a criação do Conselho Nacional para a Participação em Saúde, que acabou recentemente por eventualmente ser substituído pela não criação, mas pela ativação do Conselho Nacional de Saúde, um órgão que mais à frente vou explicar, que também prevê de facto o envolvimento das pessoas com doença nos processos de decisão em saúde, e todo um conjunto de outras prioridades que todas elas dizem precisamente respeito a como dinamizar e aprofundar os processos participativos em saúde. No âmbito da estratégia de advocacy, referida logo no início da aula pela minha colega, que este projeto e que esta iniciativa, o Mais Participação Melhor Saúde, levou a cabo, achámos relevante organizar um fórum, a que demos o nome de Fórum Mais Participação Melhor Saúde, que permitisse reunir ativistas, decisores políticos, técnicos, profissionais de saúde, cidadãos e organizações que os representam num mesmo espaço, a discutir as questões da participação pública em saúde, da política de saúde e de como envolver os cidadãos na tomada de decisão em saúde. Realizámos, por isso, este fórum, que foi um dia muitíssimo proveitoso, de troca, de partilha de experiências, mas também particularmente de sensibilização de um setor da sociedade, porventura não tão sensibilizado para as questões da participação pública em saúde, como é de facto o poder político. Daí também a escolha do espaço para a realização deste fórum ter sido a Assembleia da República Portuguesa. E fomos de facto muito bem sucedidos, como podem ver pelas fotografias que aqui vos mostramos. Foi um fórum muitíssimo participado e onde achámos que alcançámos de facto o objetivo de sensibilizar estas pessoas e as próprias organizações para as questões da participação pública em saúde. No seguimento deste fórum, e aliás foi mesmo lançado no final do Fórum Mais Participação Melhor Saúde, a petição pela instituição da participação pública em saúde. Ou seja, lançámos uma petição pública, uma recolha de assinaturas a nível nacional que permitisse, dirigida à Assembleia da República, que pugnasse precisamente pela discussão na Assembleia da República da Carta para a Participação Pública em Saúde. Foi assim que reunimos as mais de 4.000 assinaturas com que esta petição acabou por ser entregue na Assembleia da República, permitindo assim que a mesma fosse agendada para discussão no plenário da Assembleia da República. Isto, mais uma vez, foi um momento
também de sensibilização do poder político para a Carta para a Participação Pública em particular e para as questões da participação pública em saúde de uma maneira geral, porque a entrega desta petição e o seu agendamento para discussão constitui em si mesmo uma oportunidade para o poder político, neste caso para os partidos políticos representados na Assembleia da República, não só discutirem essa mesma petição, como apresentar, se assim o acharem bem, alguma iniciativa legislativa relacionada com o tema. Foi precisamente isto que acabou por acontecer. Não só o fórum, não só o lançamento da petição, mas o facto disto ser discutido na Assembleia da República permitiu precisamente que pelo menos 2 grupos parlamentares, neste caso o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, apresentassem 2 iniciativas legislativas cada um, no sentido precisamente de, num lado, instituir a participação pública em saúde, mas por outro também para sensibilizar os cidadãos, de uma maneira geral, para as questões da participação pública em saúde. É nesse sentido que o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de lei, algo mais de regulamentação da participação pública em saúde em Portugal, procurando mesmo que isto constitua um quadro regulamentar existente no país sobre como envolver as pessoas nos processos de tomada de decisão em saúde. E o Partido Socialista apresenta uma recomendação à Assembleia da República, também mais ou menos no mesmo sentido de permitir que a haver processos de decisão em saúde, estes prevejam o envolvimento dos cidadãos e de quem os representa nesses mesmos processos. No âmbito do programa Capacitar Mais, que também já foi referido como um dos momentos e de uma das etapas do nosso processo de advocacy, foi possível estabelecer diversas parcerias ao nível institucional na área da saúde. Realizámos vários workshops no âmbito do Capacitar Mais, que foram sempre dinamizados em conjunto connosco por uma entidade externa ao Mais Participação Melhor Saúde, mas a quem fosse reconhecido publicamente um papel e uma competência na área dinamizada naquele workshop em particular. E é assim que chegamos ao contacto com diversas entidades e instituições reconhecidas no terreno na área da saúde, como a ACSS, a Administração Central dos Sistemas de Saúde, como a APA, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, como a própria Câmara Municipal de Lisboa, que não tendo um trabalho exclusivamente na área da saúde, tem um vasto reconhecimento na área da participação pública e na dinamização de processos de participação dos cidadãos, como até mais recentemente com a própria entidade reguladora da saúde, que também dinamizou connosco um workshop sobre os direitos e deveres dos doentes nos processos de tomada de decisão em saúde. A nossa estratégia de advocacy resultou também, naturalmente, no alargamento da rede Mais Participação Melhor Saúde. Ou seja, para além das organizações membros do grupo de trabalho do Mais Participação Melhor Saúde, fomos naturalmente, ao longo do tempo, estabelecendo uma estreita colaboração com diversas entidades relevantes, quer para a área da participação, quer também para a área da saúde. É desta rede e das parcerias que fomos criando, nomeadamente com o próprio Ministério da Saúde, com a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, a USF, a AN, com a própria Câmara de Lisboa, como já foi referido, ou com a Associação Portuguesa dos Reformados, a APRE, que também este processo de criação e de alargamento da nossa rede foi também permitindo a credibilização do Mais Participação Melhor Saúde. E é desse modo também que esta iniciativa Mais Participação Melhor Saúde vai ganhando o reconhecimento público em Portugal. Igualmente importante em todo o processo foi também o nosso esforço de presença no online desde o arranque desta iniciativa. A página de Facebook do Mais Participação Melhor Saúde é hoje uma referência para muita gente que se interessa pelas questões da participação em saúde e que se quer manter atualizada sobre o que se faz em Portugal, mas também lá fora, relacionado com estas questões. Em particular, conhecer também oportunidades de participação em saúde que estejam a decorrer, em particular em Portugal. Igualmente temos também um website com toda a informação relevante sobre a iniciativa Mais Participação Melhor Saúde e, de certo modo, o nosso histórico. E ainda também procuramos, ao longo deste tempo, contribuir do ponto de vista científico, através, por exemplo, da publicação de artigos científicos,
para o debate e também para o aprofundamento da reflexão em torno da participação pública em saúde. É também isso que procuramos mostrar neste slide ao colocar a fotografia pelo menos de 2 artigos científicos que publicámos. Este percurso tem gerado os seus frutos. Neste slide, apresentamos as principais conquistas do ponto de vista do envolvimento dos cidadãos na decisão em saúde, bem como do reconhecimento da importância do envolvimento que esta iniciativa do Mais Participação, Melhor Saúde trouxe ao contexto português em particular. Atualmente, os cidadãos estão representados e participam em pé de igualdade com os restantes membros no Conselho Nacional de Saúde, órgão consultivo do Ministério da Saúde para a política de saúde em Portugal. Participa também no projeto Incluir, promovido pelo Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento em Portugal, mais uma iniciativa de envolvimento dos cidadãos na decisão em saúde no nosso país. Igualmente esteve envolvido no lançamento do projeto do SNS Mais Proximidade, um projeto que visava aprofundar a literacia em saúde em Portugal, igualmente promovido pelo Ministério da Saúde. Mais recentemente, a iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde foi mesmo agraciada no Dia Mundial da Saúde com uma menção honrosa pela Senhora Ministra da Saúde, tendo, entretanto, colaborado também com o Ministério da Saúde na organização do primeiro encontro de participação dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde. Para concluir a nossa aula, gostaríamos de terminar dizendo o seguinte: a Carta para a Participação Pública em Saúde, a petição que foi lançada pela instituição da Carta para a Participação Pública em Saúde e o debate público que esta iniciativa do Mais Participação Melhor Saúde ajudou a lançar em Portugal, contribuiu seguramente para uma maior consciencialização da importância da participação pública em saúde, um compromisso político por parte das instituições e dos atores políticos no sentido do envolvimento dos cidadãos, bem como para a criação de novos espaços de participação dos cidadãos em Portugal. E, certamente, para a existência de um enquadramento legislativo que regulamente a participação pública na tomada de decisão em Portugal. Chegámos ao fim da nossa aula, deixamos aqui os nossos contactos e agradecemos a vossa atenção.